Uma mulher acorda endividada. O marido dela tinha morrido e deixado uma dívida que ela não conseguia pagar. Um cobrador apareceu com uma ameaça: se ela não pagasse, os dois filhos dela seriam levados como escravos. Essa história tem mais de 2000 anos. Está registrada num livro antigo, no capítulo 4 de Dois Reis. O que aconteceu com ela foi um milagre, mas antes do milagre acontecer, ela tomou decisões concretas. E são essas decisões que ainda funcionam hoje, porque são método. Vou te contar a história do jeito mais simples possível. E depois vou te mostrar o que ela tem a ver com a sua dívida. Quantas vezes você esperou uma solução vir de fora, quando ela estava parada dentro da sua própria casa? O problema não é a dívida, o problema é onde você procura a saída. A maioria das pessoas endividadas faz duas coisas: reclama e espera. Reclama do salário, espera um resgate, uma sorte grande. Nenhuma dessas coisas é estrutura, são apostas. Estrutura é o que resta quando a sorte não aparece. Vamos para a história passo a passo. Primeiro passo: a mulher não ficou reclamando com os vizinhos, não saiu contando para todo mundo o tamanho do problema. Foi direto até Eliseu, uma pessoa reconhecida por dar orientação séria. Traduzindo para hoje, ela não desabafou, ela buscou orientação qualificada. Repara na diferença. Desabafo alivia por 5 minutos e não muda nada. Orientação qualificada custa desconforto na hora, mas resolve depois. Segundo passo, Eliseu perguntou o que ela tinha em casa. A resposta dela foi: nada, só uma vasilha de azeite. Ela quase descartou o único ativo real que possuía, porque achou que não valia nada. Isso acontece o tempo todo. Você tem uma habilidade, um ofício, uma rede de contatos construída em anos e trata como se não valesse nada, só porque nunca colocou preço nisso. Quem não sabe o que tem, não sabe o que vender. Terceiro passo: Eliseu mandou ela pedir vasilhas vazias emprestadas aos vizinhos. Depois, fechar a porta de casa com os filhos. Duas ações, dois significados diferentes. Pedir as vasilhas vazias significa buscar ferramenta, não esmola. Ela não pediu dinheiro emprestado, pediu o recipiente, algo que ela mesma ia preencher com o que tinha. Fechar a porta, cortar a influência externa, parar de deixar a opinião alheia entrar na decisão. Nenhum vizinho, nenhum parente, nenhuma voz de fora dentro daquele processo. Quarto passo: dentro de casa, ela começou a derramar o pouco de azeite que tinha de vasilha em vasilha. E o azeite não acabava, ia enchendo uma vasilha atrás da outra. Só parou quando as vasilhas acabaram. Não sobrou uma gota desperdiçada, porque não sobrou vasilha para receber. Isso é o oposto de como a maioria trata dinheiro. Gasta o que ainda não caiu na conta. Usa o limite do cartão como se fosse patrimônio. Não tem vasilha, não tem estrutura para guardar o que entra. O limite nunca foi o inimigo, o desperdício era. Quinto passo: ela vendeu o azeite, pagou a dívida inteira e o que sobrou deu para ela e os filhos viverem. Resumindo os 5 passos então: orientação qualificada, reconhecimento do que já tinha, ferramenta em vez de esmola, execução sem desperdício, conversão do trabalho em dinheiro para quitar a dívida. Agora vem a parte que ninguém quer ouvir. A vida financeira quase nunca é a causa, é o sintoma. A causa é a ausência de filtro, é deixar qualquer opinião entrar na sua decisão financeira. O cunhado que entende de investimento, o vídeo motivacional às 2 horas da manhã, o influenciador vendendo curso de enriquecimento rápido. Cada opinião que entra sem filtro rouba um pouco da sua capacidade de decidir. Decisão financeira tomada sob pressão social tem nome: dependência disfarçada de escolha. Você acha que está decidindo, mas está reagindo ao que os outros dizem que é certo. A mulher da história fechou a porta, parou de deixar o ambiente externo ditar o que fazer dentro da própria casa. Quantas decisões financeiras você tomou este ano por pressão de quem está fora da sua casa?
Antes de continuar, um ponto direto. Se você chegou até aqui e já viu o peso do que foi dito, isso não é desconforto à toa, é clareza começando a aparecer. Se esse tipo de raciocínio faz sentido para você, se inscreve no canal. Aqui, a estrutura vem antes do alívio. Voltemos ao detalhe que a maioria ignora na história. O azeite parou de multiplicar no exato momento em que as vasilhas acabaram. Não foi um limite arbitrário. Foi o limite real dos recursos disponíveis naquele momento, e ela usou até o último espaço, sem desperdiçar nada. Compara isso com o comportamento financeiro comum hoje. Ninguém pergunta quantas vasilhas eu tenho. Todo mundo pergunta quanto ainda cabe na fatura. Historicamente, quem constrói patrimônio de forma consistente segue a lógica contrária. Mede o que existe, usa até o limite, sem desperdício e converte esse resultado em algo vendável. Tempo, habilidade, rede de contato. Quem espera o recurso aparecer do nada geralmente descobre tarde demais que o recurso nunca foi o problema. Tem outro detalhe na história que passa desapercebido. O azeite não multiplicava sozinho, direto na vasilha original. Só multiplicava no momento em que ela transferiria de um recipiente para o outro. Ou seja, o crescimento não veio de guardar, veio de mover. É o mesmo princípio por trás de juros compostos, só que ao contrário do que a maioria pensa. Juro composto não trabalha só a favor de quem investe, trabalha exatamente igual a favor de quem deve. Toda dívida em aberto, com juro rodando, está fazendo a mesma transferência de vasilha em vasilha, só que na direção oposta. Cada mês que passa sem pagamento, o valor não fica parado, multiplica. É por isso que uma dívida de cartão de crédito parece pequena no começo e vira impagável 6 meses depois. Não foi um gasto novo, foi o mesmo mecanismo de multiplicação da história girando contra a pessoa que fez em vez de ser a favor. A diferença entre a mulher do relato e a maioria das pessoas endividadas hoje não é um mecanismo, é a direção em que ele está sendo usado. O mesmo motor que multiplica patrimônio, multiplica dívida. A pergunta é, para que lado você o deixou ligado? Separamos um raio-x gratuito para você mapear onde sua estrutura financeira está furada, sem curso, sem promessa e ainda gratuito. O link está nos comentários. A mulher da história teve um milagre, mas o milagre não substitui o método. Veio depois dele a orientação certa, reconhecimento do que possuía, execução sem desperdício. No fim, a diferença entre quem sai da dívida e quem afunda nela nunca foi ficar aguardando uma solução, foi mover sua estrutura. Renda não resolve, estrutura resolve. Se isso fez sentido para você, comenta aí, eu vejo. Só isso.